Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós falaremos sobre os pontos notáveis no triângulo, pontos notáveis num triângulo. Então, veja bem, para começar a falar sobre esses pontos notáveis, vamos definir um segmento que é muito comum aparecer como definição em concurso, que é a seviana. O que seria a seviana? A seviana é um segmento que parte do vértice, que liga, o vértice de um triângulo ao lado oposto ou ao seu prolongamento. Aí eu dei um exemplo aqui, pessoal, ABC, triângulo ABC pintado de azul aqui. Eu até prolonguei o lado B até o ponto E. Aí esses pontos de vermelho, que esses segmentos de vermelho, são as sevianas. Elas partem do vértice A e vai até o lado oposto. Ó, ela parte do vértice A e vai até o prolongamento do lado oposto. Então, algumas sevianas guardam propriedades importantes que serão objeto de estudos aí da nossa videoaula, ok? Qual a primeira seviana que a gente vai estudar, que é muito importante e guarda propriedades a qual a gente consegue resolver muitos problemas relacionados a triângulos? É a mediana. E o que seria a mediana? A mediana é o segmento que parte de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Então, ó, pessoal, mediana é um segmento. Ele sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Ou seja, divide o lado oposto ao meio. A mediana divide o lado oposto ao ponto de onde ela parte. Ela divide o seu lado oposto ao meio, exatamente ao meio, ok? Bom, como o triângulo tem 3 vértices, nós vamos ter aí 3 medianas. E essas 3 medianas, elas vão se cruzarem, vão se intersectarem. E nesse ponto de intersecção é chamado de G, ponto G, ou ponto de gravidade, ponto de massa. Esse ponto ele é chamado de baricentro. Gravem isso. Encontro das medianas. Como que se chama o encontro das medianas? É o baricentro. O baricentro, pessoal, ele guarda uma propriedade importante. Qual seja? A propriedade é a seguinte: exatamente no ponto de encontro, ou seja, no baricentro, as medianas são divididas em segmentos da seguinte forma, de modo que um pedaço é o dobro do outro. Ou seja, o pedaço maior vai ser 2 vezes o pedaço menor. Então, ó, se eu chamar aqui de X, esse pedacinho aqui vai ser 2x. Se eu chamar aqui de Z, ó, esse pedacinho menor de Z, esse pedaço maior aqui vai ser 2z. Se eu chamo esse pedaço de y, o outro pedaço vai ser o dobro, ok? Então, ó, o baricentro divide as medianas em 2 partes, de modo que a maior é igual ao dobro da outra. Pois bem, coloquei um exemplo aqui, pessoal, para a gente resolver. Deixa eu apagar aqui esses cálculos aqui, que não tem nada a ver com o assunto aqui. Olha o seguinte, ele pede para calcular o x e o y. Só que é o seguinte, ele não afirma mais nada. Mas o desenho, pessoal, ele diz muita coisa para a gente. Nós temos que aprender a olhar um desenho geométrico e tentar conversar com o desenho, ou seja, o desenho ele nos fala muita coisa. Observe o seguinte,
Observa este lado BC, ele foi dividido por esse segmento em dois segmentos iguais. Observa esse lado AC, foi dividido em dois segmentos iguais, ou seja, está dizendo para nós que o segmento que parte do ponto A e vai até esse ponto, que eu vou chamar de M1 aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto médio desse lado. Então deu para entender que essas duas retas elas estão se encontrando no baricentro. E o que nós aprendemos sobre o baricentro? O baricentro ele é o ponto de intersecção das medianas. E ele divide a mediana na ordem 2:1, ou seja, a maior é o dobro da menor. Então, nós podemos dizer o seguinte, com base nessa informação, nós podemos dizer o seguinte, se a maior é o dobro da menor, a maior, y, é o dobro da menor. Eu olhei para o segmento AM1, vou chamar de M2 aqui. A maior é igual ao dobro da menor. A maior é o dobro da menor. 7 menos x. Vamos resolver isso aqui aplicando a distributiva. 14 menos 2x. Guarda isso. Olha só. Olha que barato. Ah, então peraí. A maior, eu fiz isso olhando para o segmento AM1, certo? Vamos olhar aqui o BM2. Quer dizer que essa menor aqui, ó, a maior, ou seja, y mais 2 é igual ao dobro da menor, 2x. Então, vou isolar o y também. Y é igual a 2x menos 2. Notaram aqui que existe uma identidade? Aqui é y e aqui é y. Eu posso igualar as duas equações. Na verdade, isso aqui é um sistema, né? No qual, com duas variáveis, né, x e y, no qual nós vamos resolver pelo método da comparação. Vamos comparar. 14 menos 2x é igual a 2x menos 2. Vou passar o 2x menos 2x para cá, vai ficar 2x mais 2x. Passei o menos 2x para cá. É igual a menos 2. Perdão. Passei o menos 2x para cá. Ficou 2x mais 2x. E vou passar o menos 2 para lá. Então vai ficar mais 2 mais 14. Então 4x é igual a 16, né? X é igual a 16 sobre 4. X é igual a 4, né? X é 4. Pediu para achar o valor do x e do y. Vamos substituir agora o valor do x em qualquer uma das equações. Vamos pegar essa aqui, ó. Logo, y é 2 vezes 4 menos 2. Y é igual a 8 menos 2. Y é igual a 6. Acompanha comigo aqui, ó. Vê se tem sentido aqui, ó. O y é 6 e o x é 4. 7 menos 4 dá quanto? Dá 3. Vê se deu ordem 2 por 1. Aqui deu 3 e aqui deu 6. Da mesma forma, ó, se o x aqui é 4, esse pedaço aqui tem que ser 8. Certo?
Olha só o y não é 6? 6 mais 2, 8. Então, se aqui é 4, aqui é 8. Ok? Então, espero que tenha sido entendido. Vou fazer uma recapitulação novamente com vocês. O que é a mediana? A mediana é um segmento que parte do vértice e divide o lado oposto ao meio, no ponto médio, onde vai ter dois segmentos iguais ali no lado oposto. Um triângulo tem 3 medianas, e essas 3 medianas se encontram num ponto chamado de G, ou seja, baricentro. Esse ponto G é chamado de baricentro. Mas não se prenda ao ponto G de baricentro, não. Pode ser P, pode ser M, pode ser qualquer letra. Importante que você tem que entender. O baricentro divide as medianas em duas partes, de modo que a maior é o dobro da menor. Essa é a propriedade importante desse ponto notável mediana. Vamos passar para a próxima... para o próximo ponto notável. Quando vamos falar do próximo ponto notável, nós temos que falar da bissetriz. Eu acho que é de conhecimento de todos que a bissetriz é um segmento que sai do vértice e divide o ângulo deste vértice em duas partes iguais, em dois ângulos iguais, certo? Então, é um segmento que parte de um vértice, dividindo-o ao meio. Num triângulo, nós temos também 3 bissetrizes, e o encontro dessas bissetrizes tem um nome, é o incentro. Esse incentro, ele guarda uma propriedade importante, a distância do incentro a cada lado do triângulo é o mesmo valor, tem a mesma medida. Nós até colocamos o valor de R ali como sendo R de raio. Por quê? Porque o incentro é o centro de uma circunferência inscrita no triângulo. Eu consigo desenhar uma circunferência a partir do incentro aqui, com essa abertura aqui, da distância do incentro ao lado, eu consigo construir uma circunferência inscritiva neste triângulo, ok? Então, o incentro é o centro de uma circunferência, e a distância do incentro é igual para todos os lados, ok? Note que distância, pessoal, não quer dizer necessariamente não vai coincidir necessariamente com a bissetriz, não, tá? A distância é sempre perpendicular, tá? Distância do incentro ao lado é perpendicular, ok? Aqui coincidiu por uma questão mesmo, a caneta é grossa e tal, não dá para distinguir a diferença. Bom, vamos para um exercício para a gente aplicar esse conhecimento. Eu já até dei uma adiantada porque o vídeo deu um problema, eu tive que deletá-lo. Diz assim, se P é o incentro, olha só, hein? Uma coisa importante a gente lembrar também que o incentro, ele é escrito como se fosse o I. Ele é nomeado, né, como se fosse o I ali, o encontro ali é chamado de I. Mas não se prenda a essa letra, assim como você não vai se prender ao baricentro G. Depende muito de exercício. Cada exercício traz uma nomenclatura diferente. Então, olha só. Ele diz aqui, que se P é o incentro, ele disse que P é o incentro do triângulo ABC. Eu quero calcular o ângulo BPC. Perdão. E BPC, ele diz que BPC vale 125 graus. Aí ele quer calcular o ângulo A. Poxa, cara, ficou muito tranquilo. Por quê? Se o P é um incentro, quer dizer que esses segmentos são bissetrizes. O P é o encontro das bissetrizes, certo? Daí nós podemos dizer o seguinte,
que se eu chamar esse ângulo aqui de x, esse vai ser x. Se eu chamar esse ângulo de y, esse vai ser y. Se eu chamar esse ângulo de z, esse também vai ser z, porque a bissetriz divide o ângulo ao meio, ok? Vai ter o mesmo valor para os dois lados. Perfeito. Ele diz o seguinte, que BPC, este ângulo aqui, ó, mede 125 graus. Primeiro procedimento que a gente pode olhar aqui antes de olhar o triângulo BPC. Ó, no triângulo ABC, eu posso aplicar a lei angular de Thales e dizer o seguinte, que 2x mais 2y mais 2z é 180 graus. Dividindo tudo por 2, eu vou ter y mais x mais y mais z igual a 90. Daí, olhando o triângulo BPC, aplicamos também a lei angular de Thales. X mais y mais 125, que foi dado, é 180 graus. X mais y é 180 menos 125. X mais y é igual a 55, fazendo a continha aqui, dá certinho. Daí a gente volta na questão anterior, que é aqui, ó. A gente volta lá no que nós começamos a calcular lá na lei angular no triângulo grandão e colocamos lá, ó, x mais y mais z é 90. Mas x mais y, nós já descobrimos que vale quanto? 55 graus. 55 mais z que sobrou é 90. Passei o 55 para o outro lado, z é 90 menos 55, z é igual a 35. Só que não é isso que eu quero. Eu quero o ângulo A. E o ângulo A é 2 vezes o Z. O ângulo A, então, é 70 graus. Recapitulando. Em centro, encontro das bissetrizes. O que é a bissetriz? É um segmento que sai do vértice, dividindo o seu ângulo, né, o ângulo desse vértice, em dois ângulos iguais. O encontro das bissetrizes, uma vez que há 3 bissetrizes no triângulo, ou seja, se tem 3 vértices, tem 3 bissetrizes. O encontro dessas bissetrizes, que nós chamamos de I, é chamado de incentro. E esse incentro, ele tem uma propriedade importante. A distância do incentro a qualquer lado do triângulo é a mesma, tem a mesma medida. Por quê? Porque o incentro é o centro de uma circunferência inscrita. Pode aparecer um problema, pessoal, no qual a circunferência está inscrita num triângulo e aí você tem ali traçadas bissetrizes, você consegue achar com muita naturalidade, com muita tranquilidade, o que ele vai pedir ali, de acordo com as propriedades do incentro, ok? Então, espero que tenham gostado. Peço a você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aperte o sininho de todas as notificações, pois eu sempre estou postando vídeos aqui. Deixe um like, você também aí que é inscrito, não esqueça de deixar um like no vídeo, isso vai ajudar muito e vai mostrar que o canal é relevante, o YouTube vai reconhecer o canal como relevante, vai nos ajudar muito, vai nos incentivar a postar cada vez mais e mais vídeos com questões interessantes aqui de matemática. Nós vamos falar sobre mais 2 pontos notáveis, que é o circuncentro e o ortocentro, que é assunto para a próxima aula. Espero que tenham gostado. Desejo a todos bom estudo aí e até a próxima aula.